E aí, meninada desse meu Brasil varonil, tudo bem com vocês? Saibam que é um prazer enorme, quase sexual em vê-los, hein? Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você está vendo o vídeo aí. Saiba que é uma satisfação estar por aqui para trocar essa ideia hoje que eu creio que vai ser muito proveitosa com vocês, tá bom? Hoje é terça-feira, dia 4 de fevereiro de 2025, e o dia foi uma BOSTA. Só corrida de 5,88. Gente, eu perdi a conta. Até quando eu contei, foram 14. Perdi a conta de corrida de 5,88 que eu recusei hoje. Só dava isso, gente. Só dava isso. Só para você ver. Fazia tempo que eu não fazia uma corrida, um dia onde as corridas elas eram sempre múltiplos de 10 acima. Vamos supor, eu fiz 15 corridas, eu fazia 170, 180. Eu fiz 13 corridas, eu fazia 150, 155. Eu fazia 18 corridas, eu fazia 200 e pouco. Então eu estava assim. Hoje não. Hoje eu fiz 20 corridas e fiz 100, agora de tarde, no finalzinho da tarde, que deu uma melhoradinha aí. Que eu fiz 188 pau, cara. Perdão, 198 pau. Gente, foi um dia tétrico. Aí lá pelo mais 4 horas da tarde, eu estava já de saco cheio de recusar a corrida de 5,88. Aí eu lembrei, pô, eu tô perto daquela padariazinha ali, que tem um bolinho de fubá cremoso, que é uma delícia. 5 manguinhos, bolo grande, viu, pessoal, lá. E o cafezinho lá de 3 manguinhos e eu vou mandar para dentro. Aí fui para lá, cheguei lá, peguei o celular, coloquei assim em cima do balcão, pedi para a menina, dá um pedaço de bolo de fubá e um copinho de café daquele menor. Aí ela tá arrumando lá para mim, aí eu falei, cara, me esqueci de desligar o aplicativo do Uber. Aí fui lá, desliguei, né? Aí tinha um rapaz sentado no banco ao lado, assim, do balcão ali. Aí falou, você é Uber? Eu falei, não, eu sou o Ricardo, tá? Uber é o aplicativo. Ele deu risada comigo. Eu falei, não, eu só trabalho com ela, tá? Falou, pô, cara, você tá bem nisso aí? Eu falei, olha, eu tô aqui já há 8 anos, né, cara? Então, não vou dizer pra você que eu tô bem. Mas, com certeza, não estou tão ruim assim, né? Ele falou, tem um camarada meu aí, cara, que se ferrou, cara. Ele já tá aí na Uber há um tempão, né? Acho que uns 2 anos e pouco. E cismou de querer ir para o Black, que o Black paga melhor, que cresceu. Quando ele começou a falar isso, eu falei, vem merda por aí. Mas tudo bem, vamos lá, vamos escutar o cara falar, né? Ele falou para mim que o cara foi, comprou um carro, né? Um carrão bom, show de bola mesmo, para fazer o Black, né? Só que esse é um carro que, além do preço elevado, de mais de 100 mil reais, a manutenção dele também é cara. Logo de cara, R$ 1.200 para troca de óleo e filtro do câmbio automático. Depois, 2 pneus que estavam na dianteira não estavam muito católicos, pumba, mais R$ 1.050 dos 2 pneus. Então, logo de cara, além da compra do carro, financiamento, essas coisas todinhas, né? Eu fiquei só escutando ele e falou que o negócio foi meio duro. Mas, com a perspectiva de ganhar mais com o Uber Black, o cara entrou nessa, financiamento de mais de 135 mil reais. E, inclusive, eu achei esquisito, eu não quis perguntar para ele, porque o que acontece? Ele deve ter, sei lá, feito o nome de alguma outra pessoa, ou talvez então ele tenha uma ficha boa para caramba, porque eu tenho vídeos aqui de 2 youtubers que foram tentar financiar carro e a financeira não quis papo com eles. Inclusive, tem um senhor lá de Salvador, na Bahia, que ele teve que, para financiar o carro, usar a atividade que ele tinha antes, que era a de radialista, porque como motorista de aplicativos, a empresa de financiamento não quis financiar. Por quê? Porque ela sabe que aqui ninguém está seguro, aqui qualquer coisa você pode levar um pé na bunda e aí? Como é que você vai pagar esse carro? Você vai trabalhar para quê para pagar esse carro? Então fica meio complicado, né? Aí ele fala para mim a prestação de quase 3 mil reais, seguro de cerca de R$ 1.000 por mês, mais combustível, despesa da casa dele e ele teve que devolver o carro. Por sorte, né, dele, o vendedor, a loja que vendeu o carro para ele, o dono é amigo dele de longa data, né? Aí fez lá ligou para a financeira, aquele lance é quando você paga antecipado, né? Eles descontam o juro das prestações a vencer, né? Notadamente as 5, 6 últimas, né? Tem um desconto bom. Aí o cara pagou para ele o carro cheio, mas ainda ficou um saldinho, né? Esse saldinho que ficou, ele então financiou um outro carro bem mais modesto, né? E ele jogou esse saldinho aí que ficou do financiamento do carrão para trabalhar no Black e colocou pro carro novo que o rapaz comprou. E agora ele ia trabalhar, né?
no 99 Pop e na InDrive. Aí o rapaz me pergunta, né? Será que agora lá também na 99 e no InDrive não vão fazer com ele a mesma coisa que fez com a Uber? Por quê? Porque ele procurou o posto da Uber, mas lá o que disseram para ele? Que ele foi banido e foi banido definitivamente e que não poderia falar mais nada, né? Desta forma, deixando assim para ele condição nenhuma dele se defender, dele por explicar o porquê que aconteceu, o que o passageiro se queixou, mas ele mesmo sabe que não fez nada para causar uma punição tão severa. Mas fazer o quê? Os caras puniram ele dessa forma, entenderam que tinham que banir e baniram, acabou. Não tem condição de reverter. Ainda falei para ele, olha, isso daí foi em São Paulo, né? Então você tem que fazer o seguinte, cara, dá um toque para ele, fala que o Marlon, em 2023, aprovou uma lei na prefeitura, isso é válido para São Paulo capital, tá? Que quando as plataformas banirem o motorista, elas são obrigadas a dizer para ele o porquê que foi banido. Então fala para ele, né? Contratar algum vereador lá, ou procura até o Marlon mesmo lá em São Paulo, Marlon Luz, né? Procura lá no YouTube, lá tem contato dele e tudo, explicando a situação e ele vai com certeza ajudar o motorista, o teu amigão aí correndo atrás disso, né? Aí ele falou para mim, as plataformas são assim, né? Elas ouvem e aceitam tudo que o passageiro diz, mesmo que seja mentira. E às vezes até escolhe o motorista da plataforma sem ouvir a versão dele, como a desse meu amigo, ele diz que sabe que não fez nada de errado, cara. Sei lá, nem bateu uma boca com o passageiro, ele nunca bateu. Aí ele fala, quem garante que agora, né, que ele vai fazer a 99 e a InDrive, elas não veio fazer o mesmo. Não tem segurança nenhuma, né? Elas não veem se o cara tem família, não vê se o cara está pagando uma prestação de casa, por exemplo, ou se ele tem alguém com uma doença em casa. E sabe como é que é? Isso é muito grave, né? Aí ele perguntou de novo, né, que eu achei esquisito, isso ele não guardou da primeira vez. Ele perguntou quanto tempo eu tinha trabalhando com aplicativos. Eu falei, olha, eu completei 8 anos agora em dezembro, né? Tenho quase 50 mil viagens, né? Se juntar a Uber 99 e a Cabify, eu já passei 50 mil viagens, mas pela Uber mesmo ainda não cheguei nos 50 mil viagens, né? E aí, gente, ele me finalizou com uma pergunta que é o motivo desse vídeo. E essa pergunta, ela vai abrir a mente de vocês. E ela é a seguinte, abro aspas. Você acha certo isso que as plataformas fazem de expulsar o motorista sem direito a provar inocência? Fecho aspas. E mesmo que não seja inocente, mas que ele tenha uma justificativa crível para a queixa do passageiro. E agora, eu peço para você, motorista, parar o que você está fazendo, se você está comendo um sanduba aí, ou se você está em casa agora já e assistindo no celular ou no computador e está falando com a tua mulher, termina, dá uma pausa e termina o assunto com a tua esposa ou para de comer o que você está comendo para prestar muita atenção no que eu vou falar daqui para frente. Porque isso pode ser determinante para aquilo que eu venho tanto buscando fazer em vocês, que é ampliar a consciência e aumentar a visão, alargar a visão de vocês. Isso que eu vou falar agora é importantíssimo. Peço para você que preste atenção. A Uber e as demais, elas têm uma relação de poder com o motorista, onde ela, a operadora ou plataforma, se você preferir assim, é o poder, a autoridade máxima e inconteste, tá? E aí você pergunta, mas ela diz que nós somos parceiros. Cara, tu acredita mesmo nisso? Ah, como você é tolinho. Caras, as operadoras, notadamente a Uber, sabem que nós, os motoristas, é que somos os importantes no transporte por aplicativos, ponto. Mas elas não podem deixar que nós percebamos isso. O quê? Você nunca tentou para isso? Nunca percebeu isso? Então eu acho bom você ampliar a sua mente e a sua visão. Visualiza, entenda e também compreenda. As operadoras, as plataformas, precisam mais de nós do que nós delas. Pega a visão, pega aí. Ela vende transporte, mas não tem carros. E sobre o carro, de quem que ela vende esse transporte?
nos carros dos motoristas que se submetem a ela. Acabou. Então, se o motorista se emputecer com a baixa remuneração e colocá-la na parede, vai dar M, meu amigo. Vai dar M para ela ou não vai? E aí o que vai acontecer? Na hora que a classe se une, porque sente o poder que tem, vai apertar e ela vai fazer o quê? Ela vai ter que ceder e aí vai virar o jogo. Ela vai virar nossa refém. Porque ela vai ter que ceder as reivindicações dos motoristas, porque para ela, mesmo com todo o dinheiro que tem, ela pode sim comprar carros para colocar para trabalhar. Porém, continua prestando atenção. E se você não entendeu o que eu estou falando, volta de novo o vídeo no pontinho que eu falei para vocês se ligarem para o que está fazendo e assistam de novo, tá? Então, voltando, ela pode comprar os carros para colocar para trabalhar para ela. Porém, ela não vai poder ter esta tarifa que tem agora. E para ter lucratividade, a tarifa teria que ser, no mínimo, 50% maior que a do táxi. E aí, ninguém, absolutamente ninguém, pegaria seus carros. Ela que ama dizer que por causa dela, os pés de rato, que é a turma da classe C e D, conseguem andar de carro de aluguel e que são responsáveis por mais de 60% da receita dela, com este valor, ela ia espantar os pés de rato todinho, mano. Por quê? Porque ter um carro não é só você comprar o carro. Tem todo um conjunto de coisas acessórias que incidem na posse do carro. E isso eu vou provar para você, vou mostrar para você item por item, tintim por tintim, na série que eu vou estrear na segunda-feira, explicando o ambiente e entendendo o movimento. Lá você vai entender qual é o teu valor. Numa estimativa muito assim simpática, muito bacaninha, muito mínima, eu avaliei em 20 bilhões de reais o valor dos motoristas de aplicativo. Mas é praticamente o dobro. Eu diria que por volta de uns 39 bilhões de reais é o valor dos motoristas de transporte por aplicativo. E aí você fala, porra, mas como que nós valemos tanto, velho? Simples. No carro que ela não precisa comprar, no motorista que ela não precisa contratar, nos postos de inspeção desses carros que ela não precisa ter, nos combustíveis que ela não precisa pagar, nas pessoas para comandar esses postos que ela não vai precisar contratar. Porque, como eu disse, ter um carro não é só o carro. Para uma empresa, para mim, para você, para nós motoristas termos o carro, nós cuidamos dele. Lembra aí na tua casa, tu não tem lá na tua casa, lá na tua garagem, um tubo de óleo de freio, um jogo de pastilha, um filtro de ar, um WD-40, tudo isso fazem parte da cesta de produtos que envolvem ter um carro. Então, se ela passar a ter carros dela, ela vai precisar ter tudo isso, cara. E aí é que estão esses quase 40 bilhões, bilhões com B mesmo, que eu digo que é o valor nosso no serviço de transporte por aplicativos, tá bom? E agora, vamos lá. Já que você entendeu e compreendeu o teu valor, vamos ver se você consegue entender por que é que ela só ouve o passageiro quando o passageiro faz queixa. E quando você faz queixa, ai, que chato, né, fulano? Poxa, a gente gostaria que vocês, motoristas e passageiros, se dessem bem, mas olha, nós estamos ajeitando aqui, você nunca mais vai cruzar com esse passageiro, tá? Pode ficar sossegado. E para o passageiro ela dá o maior ibope. Por quê? Porque isso, meu amigo, isso, minha amiga, é uma ferramenta psicológica para te depreciar, para baixar o teu moral. Mesmo sabendo que pode ser mentira, é o fato que o passageiro passou a ela. E isso é ótimo. É o que ela precisa para ter de motivo para colocar no teu botão. E é claro, servir de exemplo para todos os outros. E isso é mais outra ferramenta psicológica. Quando ela pune você, outro, isso reverbera, você se queixa, principalmente se cai no ouvido de um youtuber, que aí o youtuber manda para um bocado de gente da assistência dele. O que acontece? Um bocado de gente, ó, se retrai, fica com o toba na mão. Por quê? Porque sabe que se aprontar vai para a rua. O barato, cara, é o seguinte, você motorista tem de se sentir desconfortável. Sim, esta é a verdade. Você tem de sentir que o supervisor que entra junto com todo passageiro no teu carro pode te queimar. E assim você vai ficar manso, cordato, tranquilinho e não vai dar trabalho para ela.
Você não pode se sentir seguro, pois se você se sentir seguro, você vai encarar ela. Entende a pegada? Sente a pegada, tá? Sabendo que tem uma posição sólida, você vai sim apertar ela, digamos, por causa dessa remuneração baixa e várias outras coisas que você não concorda aqui. Mas você não faz essas cobranças por quê? Porque você não se sente confortável, você tem medo de fazer a cobrança e ela, ó, meteu o pé no teu traseiro. Não é mesmo? Eu tô te enganando? Não tô te enganando, velho. Essa é a pegada, você que até agora não percebeu. Então, o grande barato é te manter por baixo, mudando as configurações do trabalho a toda hora para te ter a localização, o prumo e principalmente as referências. Toda hora o aplicativo está mudando, toda hora ela está inventando um turbo, toda hora está inventando um seu valor, está inventando missão. Tudo o que é? Tudo cortina de fumaça para te tirar a atenção do que realmente importa, que é o valor da remuneração. Eu não digo tarifa, porque hoje não tem mais tarifa. Tarifa era na época que ela pagava 1,20 o quilômetro rodado e 20 centavos o minuto. Isso era tarifa. Hoje em dia, não, com essa história do variável, não tem tarifa, tá? É o que ela quer pagar para você. Como eu disse, ela é uma cafetina, você faz o trabalho com o passageiro, na hora que o passageiro paga, uau, ela segura o dinheiro e depois ela te repassa o quanto que ela quer. E isto é cafetinagem pura e simples. E assim, só ouvir o passageiro, promover banimentos por qualquer coisa que ela entenda suficiente para isso, é implantação do medo. E o medo, eu falo em vários vídeos, o medo é a melhor ferramenta de controle que existe, cara. Fazer silêncio sobre os motivos do banimento é outra ferramenta psicológica. Isso é constrangedor, é desesperador. Imagina o motorista lá no ponto de ativação, ter que esperar pra caramba para ser atendido, e quando é atendido, a atendente diz para ele laconicamente que ele foi banido e que não pode falar mais nada sobre o assunto. Imagina a moral desse cara, imagina o amor próprio dele. Ele tem sim algo para dizer, ele quer justificar, no peito dele grita que ele não fez nada de ele tem certeza que ele não fez nada de mal. Tanto que é por isso que ele está indo lá. Se ele soubesse, vamos supor, ele meter a mão na cara do passageiro, que ele xingou, ele nem ia lá, cara, que ele já sabia que fez caca mesmo e acabou. Mas não, ele está lá porque ele está se sentindo inocente, ele tem certeza que o que for falado ele vai saber justificar. Mas quando ela não deixa ele fazer isso, o que acontece? Ela destrói a mente dele, ela destrói o amor próprio dele e amedronta com firmeza os demais motoristas. Vocês entenderam? Por que é que a Uber e todas as demais fazem essas coisas? Só ouvem o passageiro, só dão o valor para o que o passageiro fala, mesmo que até mesmo ela saiba que é mentira. É para te amedrontar, porque ela sabe que aqui o pica das galáxias, e se for mulher a Xana das galáxias, é o e a motorista. Justamente por isso, ela não pode deixar que você perceba que você tem este valor. Porque a hora que você perceber que tem esse valor, a chave vira, o jogo muda de fase. Até o próximo vídeo. Fui.